E é isso aí, galera, em mais uma entrevista do mês do orgulho LGBT. De todo mês do orgulho LGBT a gente está fazendo muitos vídeos, eu estou tendo muito trabalho esses dias, estou até com dor de cabeça, confesso, né? Mas, enfim, hoje a gente vai entrevistar uma menina muito especial, muito que eu me identifico muito com a história dela, tá? A Laís Figueiredo, como é que é? Figueroa. Nossa, Laís Figueroa, ela é uma ativista LGBT que tem uma história muito legal para contar e ela vai contar essa história agora pra gente. Primeiramente, boa noite já, né? E se apresenta aí para as pessoas te conhecerem. Bom, boa noite, meu nome é Laís, tenho 32 anos, moro em Belo Horizonte, sou professora de judô, trabalho em projetos sociais, trabalho com crianças de 6 até 17 anos, é isso. Então, vamos então conversar sobre a sua vida. O vídeo que a gente tem, que inclusive a gente vai colocar na descrição do vídeo para quem não assistiu, fala de um ocorrido que aconteceu na Estácio, né? De um rapaz que ficou te perseguindo lá. Conte um pouco para a galera aí que está assistindo, como é que foi essa história? Então, tudo começou com um debate em sala de aula, em que o professor falou sobre uma escola que liberou os uniformes para as crianças escolherem. Se for um menino que quiser usar saia, não teria problema, e vice-versa, né? E aí um dos meus colegas de sala virou e falou que isso era um absurdo, que se fosse filho dele ele ia matar, que não ia aceitar de forma alguma. E aí eu fui debater com ele, virei pra ele e falei assim: que isso, você vai ser professor, como que você vai ser professor com uma mente fechada dessa? Eu já passei tanta coisa, eu sei o que é você querer o amor do seu pai ou da sua mãe e não ter. Aí ele já ficou estressado, outras pessoas me ajudaram no debate, e aí a partir desse dia ele começou a colocar bilhetes na minha moto de estupro corretivo, né, falando que iria me estuprar para eu virar mulher, me chamando de doente mental, de aberração. Cada semana era um bilhete diferente, eu tinha aula com ele todos os sábados, então cada sábado era um bilhete diferente. E aí eu pegava esses bilhetes, levava nas delegacias e eu escutava sempre a mesma coisa: não, você tem que fazer o BO, mas aqui você não vai conseguir não, vai na delegacia tal, que lá você vai conseguir. Aí eu ia, me falava a mesma coisa. Eu andei Belo Horizonte inteira, não consegui fazer o BO. Fui na delegacia da mulher, fui em várias delegacias e eu não consegui fazer esse BO. E aí ele continuou com as ameaças, continuou fazendo ameaças com perfis fakes, né, de Facebook. Pegou um e-mail que eu só usava para faculdade, era o meu e-mail só de faculdade. Ele pegou esse e-mail porque a coordenadora usa esse e-mail, né, para mandar aulas para todo mundo. Então ele foi lá, no e-mail de todo mundo achou o meu e começou a me mandar memes com foto minha, tipo esses memes. Mas aí ele começou a fazer memes com fotos minhas, falando: nessa pasta não tem ovo, e falando que ia me pegar quando eu saísse de casa, que ia me machucar, que ia me bater. E ele tem históricos de agressão, de matar um cara, né, porque ele é de uma torcida organizada e ele já foi preso várias vezes. E ele gostava de contar isso para todo mundo da sala. Ele mostrava a mão dele toda machucada e falava que era tipo um troféu para ele de machucar as pessoas, que ele não conseguia parar de fazer isso e que ele não suportava LGBT. Ele ia contra totalmente, que ele achava que tinha que morrer mesmo. E aí a faculdade sabia disso, o professor sabia disso. Eu mandei e-mail para a coordenação da faculdade, né? Me responderam falando que ia fazer alguma coisa, não fizeram nada. E a coisa só foi piorando, até chegar naquele momento que você está formando, que
você coloca o seu banner na parede, né, dos formandos, e ele lá na minha cara e fazer um desenho de um chifrinho e colocar e escrever aberração. Quando ele fez isso, 2 pessoas viram. E aí, 2 pessoas viram e falaram assim, olha, vamos fazer um abaixo-assinado. Fizeram um abaixo-assinado de 9.000 assinaturas, os jornais começaram a me procurar, aí a faculdade me ligou. Aí ele me ligou, o reitor me ligou e falou, o que é isso? O que você está fazendo? Você está expondo a minha faculdade? Eu falei assim, não, eu sou a vítima, eu não estou expondo nada. Ele, não, vem aqui pra gente fazer uma reunião. Aí fez uma reunião comigo, e em todo momento ele falava como se eu fosse a culpada de ter gerado tudo isso. E eu já estava com o advogado, né, presente, e o advogado falando, não, mas peraí, olha, como é que você está falando com a minha cliente, né, e tudo mais. E aí, diante disso, ele teve um momento que eu estava estudando para o meu TCC na biblioteca, o reitor foi lá, me tirou da biblioteca, praticamente à força, porque eu falei, eu não vou sair daqui, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, eu não vou sair. E ele falou assim, você vai até a minha sala pra gente conversar. Eu falei assim, eu não quero, eu não vou conversar com vocês sem os meus advogados presentes. E ele foi falando isso até eu levantar. Na hora que eu levantei, que eu cheguei no corredor, ele começou a gritar comigo pra todo mundo ver, falando que eu era culpada, que eu estava expondo a faculdade, que eu estava expondo ele, e me tratando assim, de um jeito que eu não sabia o que fazer. Eu só ficava assim, por que você está gritando comigo? Eu não estou entendendo. Por que você está gritando comigo? Eu que sou a vítima. E aí, diante disso, eu falei assim, olha, eu nem ia fazer nada contra a faculdade, mas agora eu vou. Agora eu vou entrar contra a faculdade. Aí nesse dia eu chorei demais, fiquei super mal. Meus amigos lá me ajudando e tudo mais. Só que quando esse cara fez isso no banner, eles não tiraram o banner. O meu professor que estava presente viu, ele falou assim, não, vamos deixar o banner aí e ver o que resolve. E deixou lá exposto para quem passasse no corredor visse. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte ele foi lá e escreveu mais uma palavra, escreveu demônio. Eu já tinha escrito aberração, ele escreveu demônio. Aí eu fui pedir um amigo meu que trabalhava, que é gay, né, e trabalhava lá na Estácio, e pedi pra ele, tira pra mim, pelo amor de Deus, porque eu tô me sentindo muito exposta. Aí ele foi lá e tirou pra mim. E depois que eu saí da faculdade e formei, esse amigo meu começou a ser perseguido por esses caras. Ele entrava na sala desse amigo meu, quando ele estava sozinho, e falava assim, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Esse Tassi, sabe o que esse Tassi fez depois que eu formei? Ele continuou, né? Porque ele foi preso tantas vezes, ele demorou para formar. A Estácio foi e suspendeu ele um mês. Esse foi a punição dele por tudo que ele fez. Nossa, tipo assim, o que eu acho mais revoltante é que você avisou para a escola, avisou o que estava acontecendo e eles não fizeram nada. E aí quando a coisa estoura na mídia, nos jornais e tal, aí eles vêm falar, não, mas por que você não falou antes? Não, mas por que você não fez isso? Não, você não devia ter feito isso. Coisa assim que pra mim eu acho que é uma falta de preparo, né? Eu acho que as pessoas têm que entender mais, principalmente em um lugar que mexe com pessoas, sobre, tipo assim, ali vai ter gente LGBT, então vamos colocar normas, não pode fazer isso. Não, eles colocam pessoas que são extremamente preconceituosas no poder e que se vire lá, faça o que quiser, né? Isso que, olha, eu achei que a sua história não ia ter muita coisa para acrescentar, mas cara, eu tô me impressionando aqui, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a sua vida, a sua família, né? Quando você se descobriu, quando você se revelou, você saiu do armário, como foi a reação da sua família? E como tá hoje, né? Então, eu comecei a demonstrar isso desde quando eu estava antigamente falava maternal, né? Hoje educação infantil, mas desde quando eu estava no maternal, eu comecei a demonstrar isso para minha família. Eu não aceitava usar vestido, né? Sempre gostei de roupas consideradas pela sociedade masculinas. E eu ficava dando a mão para as meninas da minha sala, ficava
abraçando demais, beijando. E a escola começou a chamar minha mãe para falar sobre isso. Falar que eu estava tendo atitudes lésbicas, né? E minha mãe, assim, ela não aceitava na época, né? Então isso para ela foi muito difícil, mas ela foi lidando com a situação, assim. Tipo, as pessoas estão falando, mas eu vou levar do jeito que eu achar que é certo. Então ela foi aceitando a minha forma de vestir, o fato de eu querer cortar meu cabelo, o fato de eu querer fazer judô a vida inteira. Eu faço judô desde os meus 5 anos, o fato de eu querer jogar futebol. E isso pra ela era normal, assim. Ela me tratava super bem, me deixava à vontade pra ver as minhas escolhas. Só que quando eu tinha 14 anos, ela pegou um bilhete, uma carta de uma menina que eu namorava na época. E aí chocou muito ela, né? Porque ela parou e falou assim, tá acontecendo realmente, né? Chegou o momento. E ela não soube lidar com a situação. Ela, no momento que ela achou a carta, eu estava na escola. Ela foi lá na escola, me tirou da escola e foi me arrastando, me batendo da escola até chegar em casa e falando, fala que você não é isso, pelo amor de Deus, fala que você não é. E me bateu muito por causa disso. Assim, ela chegou a me sufocar, né? Eu cheguei a desmaiar, chegou a pegar uma faca pra mim, falar que preferia uma filha prostituta, uma filha drogada do que isso. E falou que tinha muita vergonha dos vizinhos e que não ia aceitar de forma alguma. E aí eu comecei a negar, né? Falar, não, mãe, não é isso, não é isso. E aí tem todos os medos, né, que a gente passa, a gente começa a pensar em suicídio, a gente começa a pensar num monte de coisa, porque você acha que você realmente está errado, né? Você pensa assim, poxa, eu que estou errado aqui. Então eu preciso pensar o que eu vou fazer, porque eu não consigo escolher isso aqui. É o que eu gosto. Eu comecei a ficar com alguns homens para ela ver e parar de me perseguir, né? Porque ela ia nos lugares onde eu estava, aparecia para ver se eu estava lá mesmo, se eu estava com mulher, se eu estava com homem. E aí eu passei, assim, eu fiquei 1 ano com ela super mal com isso e me batendo por causa disso. Eu acabei perdendo um ano na escola, né? Acabei repetindo o ano. Aí eu acabei perdendo 1 ano na escola. Teve até um professor meu que, como ela passava a noite toda assim, chorando e me batendo, eu não dormia, né? Então eu ia pra escola e dormia. Às vezes eu acordava, já tinha passado recreio, já tinha passado tudo. E aí um professor meu me acordou e falou assim, olha, você nem precisa estudar não, porque na minha matéria você já bombou, porque você só dorme. O cara nem quis saber. Eu estudei na mesma escola praticamente a vida inteira. E eu comecei a ter um comportamento diferente, e ele simplesmente virou pra mim e falou que ia me dar pau no ano, né, na matéria dele. E aí isso foi mais uma barra que eu tive que passar. E aí quando chegou nos 19, minha mãe falou assim, olha, ela percebeu que eu tava tocando, na época eu tocava, né, em bares, ela percebeu que eu tava tocando em lugar LGBT. E ela falou assim, olha, na minha casa você não vai ficar. Pegou minhas coisas, colocou na porta e falou, caça um outro lugar pra você ir. E aí minha mãe ficou 10 anos sem falar comigo. Depois disso ela foi me pedir perdão, né? Hoje em dia eu converso de tudo com ela conhece as pessoas que me relacionam. E já expliquei pra ela de uma forma que ela entendesse, né? Que eu virei pra ela e falei assim, mãe, pensa comigo, você não gosta de beijar mulher. Agora se imagina, se você tivesse que beijar uma mulher para ser aceita pela sua mãe. Tá vendo? Sabe esse nojo que você sentiu? É o nojo que eu tenho de me imaginar com homem. E eu tive que passar por isso pra você me aceitar. Pra ter a sua atenção na época, né? Quando eu era adolescente. Então, assim, ela foi percebendo as coisas que ela fez, né? Tudo que a gente passou, me pediu desculpa. Hoje em dia a gente tem outro relacionamento totalmente diferente. E é isso. Então,
Bom, sorte sua que a sua mãe entendeu, porque a minha não entendeu até hoje, né? Mas eu não desisto de tentar explicar, não. Em relação a. Você entrou com um processo na época contra Estácio, né? Contra esse cara que fez isso aí. Como é que tá o processo? Rola ainda até hoje? Ou então, eu tive que abrir 2 processos, né? Um contra a faculdade e um contra o cara. O cara nunca foi nas audiências, nunca foi. E a faculdade resolveu tudo, me pagou a indenização, tudo certo. Só que aí ele nunca ia nas audiências e não dava nada pra ele e eu ficava nessa, né? Um ano tentando. Quando saiu quando saiu da Estácio, né, a finalização da Estácio, o juiz virou e falou assim, já que essa audiência que finalizou, eu vou usar tudo dessa audiência para poder finalizar essa aqui. As testemunhas, o vídeo, tudo, vou dar ok nisso e já vou fechar esse caso. Então fechou o caso com ele tem que me pagar uma indenização, só que ele também não paga, né, não deu as caras para nada. E aí tô nessa, tô esperando aí para ver o CPF dele vai ficar restrito, né? Tem todo esse negócio. E o que eu achei mais incrível, né, no sentido irônico, é que o juiz deu como bullying, né? Não deu como lesbofobia. Ele deu como bullying. E agora é que o STF recentemente igualou o crime de homofobia ao crime de racismo, você acha que se isso fosse hoje, se você quiser voltar com um processo contra ele por homofobia, você acha que você ganha? Olha, eu já fiz essa pergunta para advogados e me falaram que, como o fato ocorreu numa época que não tinha, né, que não era considerado crime, não tem como eu apelar para esse lado, entendeu? Ele até, durante o processo, ele continuou fazendo ameaças, falando que ia esperar eu sair de casa para me bater e tudo mais, mas mesmo assim ainda foi antes, entendeu? Uhum. Então, eu quero agradecer a você por ter dado esse tempo aí pra gente. Os nossos vídeos não passam de 15 minutos, então já tem 15 minutos, já está indo para 20 já, inclusive. Mas eu quero agradecer a você por ter dado esse tempo, ter dado essa história que você tem. Minha filha, seus estudos sempre foi complicado, hein? Foi. Mas enfim, é bom que isso gera mais conhecimento, torna-se pessoas mais fortes. Eu me sinto forte hoje com tudo que eu sofri, que aconteceu. E com certeza eu acho que você também se sente. Bom, queria que você deixasse uma consideração final para as pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo, os jovens que estejam assistindo esse vídeo e que estejam com medo de sair do armário por conta de acontecer a mesma coisa com eles, ou que esteja acontecendo a mesma coisa com eles, para que você possa usar esse espaço aí para aconselhar essas pessoas. Bom, então, eu queria dizer que não tenham medo, não se sintam sozinhos. Na minha época eu me senti sozinha, a gente não tinha tanto recurso como hoje em dia. Hoje em dia a gente tem aí Mães pela Diversidade, né, que ajuda pessoas que passam por isso, né, orientam as mães, os pais, e procurem ajuda, né, a gente às vezes se retrai, né, e guarda as coisas pra gente. Não façam isso. Procurem ajuda. E para as pessoas, né, que são héteros e não entendem muito, procurem informação. Parem de dizer que a gente está sendo vitimista. Parem de usar essa palavra, porque quando a gente usa essa palavra, a gente ignora totalmente a dor do outro. E eu acho assim, a gente tem que aprender que a gente não pode achar que o outro precisa dar conta de acordo com as nossas experiências, entendeu? De achar que é fácil demais e que a pessoa não consegue porque não quer.
Uhum. Muito sábias palavras. Deixa aí as redes sociais para quem quiser te seguir. E é isso. Muito obrigada por tudo. Obrigado. Obrigado pela sua história de vida. E a gente também recebe denúncias, tá, de preconceito, homofobia, tá? Se você soubesse, já tem meu WhatsApp, já salva lá e manda, que a gente tem o prazer de mostrar e de divulgar esse tipo de coisa, tá bom? Quero agradecer pelo seu tempo, pelo seu espaço e boa sorte aí na sua vida, que você possa crescer, prosperar, enfim, tá bom? Beleza, brigadão. Falou, tchau.